Hoje a gente vai falar sobre o tema de biofertilizantes. É, hoje a gente tem crescido muito a utilização desses insumos, né? Vamos falar um pouquinho aí dos benefícios, mas além da gente ter eficiência, a gente também consegue trabalhar a parte do custo-benefício, né? O objetivo aqui não vai ser entregar receitas prontas e não quero que vocês fiquem muito presos a determinados ingredientes e ficar com muita dificuldade disso, porque os biofertilizantes, eles são justamente compostos que a gente consegue ir formulando com ingredientes que a gente tem na região. Então, o objetivo não é ser uma coisa muito difícil, o objetivo é justamente ser uma coisa simples e que vai ter um bom efeito. Então, os ingredientes não são o mais importante de você pegar uma fórmula pronta. Lógico que eles têm um grau de importância e cada ingrediente ele tem a sua contribuição. Mas o mais importante é a gente entender, de fato, como compor um biofertilizante, como potencializar ele e como a gente utilizar os ingredientes que a gente tem, ou num custo-benefício interessante, ou próximo ali das redondezas, e fazer um biofertilizante que ele possa ser econômico e ser eficiente, né? Então, a gente tem diversas formas de compor um biofertilizante. Bom, então, conceitualmente, né, os biofertilizantes, eles são produtos fermentados com micro-organismos, e eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, né? Isso difere com o processo de produção. A composição, igual eu falei para vocês, ela pode ser bem variada, tanto com materiais orgânicos quanto materiais inorgânicos. A gente tem desde formulações simples, com 2, 3 ingredientes, até formulações aí que vão ter 10, 15 ingredientes, com subprodutos, com metabólitos, etc. Dependendo da cultura, a gente tem um biofertilizante mais específico, dependendo do estágio fenológico da planta, a gente tem um biofertilizante também específico. Então, um pé de abacate, por exemplo, quando ele está se desenvolvendo, ali na fase inicial, ele vai precisar de determinado nutriente em maior concentração. Geralmente, as plantas precisam de mais nitrogênio ali na fase inicial, porque ela está formando proteínas. E o nitrogênio ele é a base das proteínas, né? Ele faz parte da formação de aminoácidos. Não que ela não precise dos outros nutrientes, mas a principal demanda dela vai ser nitrogênio. Então, o biofertilizante ideal para a primeira fase de desenvolvimento do abacate, ele pode ser um biofertilizante com uma concentração de nitrogênio. Quando o abacate, dependendo da muda, ele vai ter ali um estágio de maturação, de floração e depois de frutificação, ele vai necessitar de uma maior concentração de outros nutrientes, por exemplo, o potássio, o fósforo, né? Isso difere para cultura a cultura. Mas sempre na fase vegetativa ela demanda mais nitrogênio, depois na fase reprodutiva e de floração ela vai demandar outros nutrientes. Então a gente tem os biofertilizantes específicos para cada estágio fenológico da cultura, justamente para atender aquele nutriente que ele tem maior demanda. Então, é importante a gente entender também a necessidade da cultura para fazer a preparação ali do biofertilizante. O biofertilizante ele vai ter os macro e micronutrientes, esse equilíbrio ele é muito importante. A planta ela necessita de elementos essenciais, ela tem os nutrientes minerais que são essenciais e tem outros que são complementares. Mas a gente tem, na nutrição vegetal, uma lei que é chamada lei do mínimo. O que essa lei quer dizer? Essa lei quer dizer que não adianta ter um grau de nitrogênio, um grau de potássio, um grau de boro, um grau de é, cálcio, magnésio, etc., adequados, se eu não tiver o mínimo, por exemplo, de manganês, se eu não tiver o mínimo, por exemplo, de zinco, se eu não tiver o mínimo, por exemplo, de molibdênio. Então, a gente tem que ter o mínimo de cada nutriente, que são os nutrientes essenciais, para que a planta possa se desenvolver bem. Então, é muito importante esse equilíbrio de macro e micronutrientes para conseguir garantir uma melhor absorção pelas plantas. Os biofertilizantes eles também vão ter comunidades microbianas e metabólitos, né? As comunidades microbianas elas são específicas de região a região. A Ana Primavera, que é uma referência em agroecologia, ela fala muito sobre
a questão dos micro-organismos, né, que em uma palma de mão de solo a gente tem bilhões de micro-organismos, e os micro-organismos eles são específicos de cada região, de cada enzima. Então, para você decompor, por exemplo, uma matéria orgânica de eucalipto, você tem enzimas e micro-organismos específicos para aquele material. Para você decompor podas e folhas, por exemplo, de uma jaqueira, você tem micro-organismos específicos para aqueles materiais. Então, quanto mais diversidade você trabalhar com os ingredientes e com as culturas no seu plantio, mais enriquecido vai ser o seu material e, com isso, né, maior qualidade você também vai ter. E lembrando que é importante a gente trabalhar o equilíbrio das dosagens, né, da quantidade de cada ingrediente. E os metabólitos, eles são produtos feitos a partir do metabolismo, então da síntese de proteínas, das enzimas, e são compostos muito ricos, né, muitas vezes já de melhor absorção para as plantas. Muitas, em algum, no cerrado, por exemplo, é comum a gente falar que a gente tem os nutrientes no solo, mas os nutrientes eles não estão de forma absorvível pelas plantas. Então, a gente precisa dos micro-organismos justamente para quebrar essas moléculas que podem estar ligadas a outras a outras moléculas que são moléculas que as plantas não conseguem absorver, e os micro-organismos vão quebrando em micromoléculas que as plantas conseguem absorver esses organismos, né? De vez em quando por ligações trivalentes e ligações fortes que as plantas não conseguem absorver. Então é muito importante a gente trabalhar com essa microbiologia, esses metabólitos, para trazer ali uma absorção mais rápida para as plantas. E os biofertilizantes, eles vão atuar tanto na parte, né, do desenvolvimento das plantas, na fase vegetativa quanto na fase reprodutiva, e também eles vão ajudar também na proteção contra patógenos. Eles podem ser também utilizados como de forma preventiva ou também de combate. Bom, se alguém for tendo dúvida, pode ir levantando a mão, tá bom? Então, o que são os biofertilizantes aeróbicos? O processo aeróbico, ele quer dizer que vai conter oxigênio no processo produtivo. Então, é necessário ter alguma forma de você estar ali mexendo e oxigenando, né, o seu biofertilizante, a sua cauda. Então, você pode fazer isso de forma manual, ou você pode fazer isso também de forma mecanizada, né, com uma bombinha, com alguma coisa que vai estar ali liberando oxigênio. É importante que os ingredientes, o local de produção, eles sejam colocados aí em material de plástico, alumínio ou inox, e você consegue ter esse biofertilizante aí preparado de 20 a 30 dias, né? Tem outros biofertilizantes que podem ser preparados também até mais cedo, né? O importante não é ficar muito com uma receita, porque dependendo do seu biofertilizante, a gente tem, por exemplo, os preparados da Korea Natural Farm, né, da metodologia Jadam, que tem já preparados que ficam prontos em 3 dias. Então, o tempo de preparo ele também pode variar, pode ser um tempo de preparo mais cedo também. No mínimo, mexer aí de 1 a 2 vezes por dia. Se você faz um biofertilizante aeróbico e você deixa ele lá parado, você vai acabar prejudicando o processo de fermentação e produção, e isso pode acabar perdendo a qualidade do seu material, vai acabar entrando em processos de decomposição anaeróbica, e as bactérias, os micro-organismos, eles não vão cumprir ali a função que seria de realmente mineralizar e tornar um material de qualidade para as plantas, pode acabar tornando em materiais tóxicos e contaminantes. Pode falar, Leonardo. Opa, boa noite, Alexandre. Me tira aqui duas dúvidas. No caso do biofertilizante aeróbico que você está apresentando aqui na tela, esse reviramento, esse revolvimento, no caso desse sistema aí que você está apresentando, um tambor, né? De que proporção seria esse tambor? Quanto seria a litragem dele? E como você faria esse revolvimento de 1 a 2 vezes por dia?
Legal, Leonardo. O tambor, vai ter aqui uma composiçãozinha que, se eu não me engano, são 310 litros, mas que você pode só pegar as proporções. Então, você pode fazer biofertilizante, se for, por exemplo, uma área pequena, você pode fazer em 10 litros. É só pegar a proporção e dividir, fazer uma regrinha de 3 e você fazer a proporção de cada ingrediente. Então, você pode fazer 1 litro de calda, você pode fazer 1.000 litros, você pode fazer 5.000 litros. É só pegar a proporção de cada ingrediente. Eu vou passar em breve aqui, vai ter a formulazinha de alguns biofertilizantes que você pode estar utilizando. Tem biofertilizantes que são feitos de plantas, tem biofertilizantes que são feitos de materiais orgânicos, né, de esterco, etc. Tem outros biofertilizantes que são feitos de minerais de rocha. Tem uma série de ingredientes que você pode estar utilizando. Para fazer esse revolvimento, né, mexer esse material, você pode utilizar uma estaca de madeira mesmo, muitas vezes é feito com uma pazinha de madeira que você vai mexendo. Você pode fazer com material de um plástico um pouco mais grosso, assim, mais resistente. Então, seja um material que ele não seja muito que não vai dissolver a água e nem um material muito sujo, que possa contaminar. Em breve vai ter uma fotozinha também de como fazer esse preparo. E em locais onde você já tem uma frequência maior e uma biofábrica, muitas vezes é motorizado. Então é uma bombinha que fica ali fazendo esse revolvimento e colocando oxigênio na solução, né? Esse material pode ser um material simples mesmo de revolvimento. Entendi. Então, no caso aí, esse biofertilizante ele fica imerso na água, né? Fica meio que liquefeito, é isso? Isso, você vai pegar esses ingredientes, seja o esterco, seja plantas, triturar, e aí você vai colocar uma mistura, geralmente de 30, 40% material sólido para 60, 70% de água que você vai colocar e solubilizar esse material. Então, realmente vai ficar um material líquido. Ah, entendi. Obrigado aí pela explicação. Nada. Eu acredito que vai tirar mais suas dúvidas aqui com os próximos slides. Beleza. Com certeza vai aparecer mais dúvidas aí no meio do caminho. Fique à vontade, Leonardo. Fique à vontade. Bom, e aí a gente tem os biofertilizantes anaeróbicos. O que é o biofertilizante anaeróbico? Ele não vai precisar de oxigênio. Então, você não precisa ficar revolvendo ele. E isso pode ser um fator positivo para o produtor, porque se o produtor, por exemplo, ele não está lá no sítio o tempo inteiro e ele quer fazer um biofertilizante, ele consegue fazer. Ele consegue fazer de forma anaeróbica. Então, como que faz isso? Você faz a sua mistura também, né? Você não pode deixar o contato com ar. Você usa um tambor, e aí o tambor ele pode ser um tambor pequeno, pode ser uma caixa d'água gigante, depende do tamanho, da quantidade que você quer produzir. E aí você coloca uma mangueirinha, né, na tampa, tem que ficar bem sedadinho. Você coloca uma mangueira nessa tampa, que essa mangueira ela vai conectar com uma garrafa de água, por exemplo. E essa garrafa de água você tem que colocar essa mangueira dentro para que não entre oxigênio, mas que possa sair os gases e esse material ele não ficar estufado, né? Que ele possa pelo menos liberar ali esses gases que vai acontecer a partir do processo de fermentação. Então, essa primeira parte aqui é mais introdutória mesmo, né? Não estou falando de ingredientes, nem estou falando de tempo, nem de composição, nem nada, mas esses dois processos, o aeróbico e o anaeróbico, tá? No anaeróbico, é importante o tambor ele ficar com um volume máximo de 75% do volume do tambor ocupado por essa solução, onde os 25% restantes, eles vão estar ali sendo ocupados pelo ar e pelos gases que vão sendo liberados a partir desse processo de fermentação. Esse tempo de preparo não é bom ficar também preso a 20, 30 dias, porque ele pode variar de composição a composição. Se você pega um preparado que ele tem uma fermentação mais rápida, você pode ter esse preparado pronto com um tempo mais curto. Se você tem um preparado que ele vai precisar de mais tempo de fermentação, ele vai ter um tempo mais longo de preparo. Então, cada biofertilizante ele vai ter um tempo um pouco mais específico, a gente vai falar isso um pouco mais para frente.
Bom, e como são utilizados? Né? A gente faz o biofertilizante e esse biofertilizante ele fica concentrado. Então, a gente tem que pegar esse material, a gente não pode preparar o biofertilizante e já aplicar ele diretamente na planta, porque senão ele vai ter uma alta concentração e em vez de conseguir fornecer os nutrientes, a gente pode acabar intoxicando a planta e acabar trazendo uma solução muito concentrada. Então, quando o biofertilizante ele tem uma concentração mais forte, a gente dilui ele em um maior volume de água. Quando ele tem uma concentração um pouco mais fraca, a gente dilui ele em uma quantidade menor de água. Geralmente, eles são diluídos de 4 a 12%, sendo que em alguns casos você pode ter até 1% de concentração e dependendo pode ter até 20% de concentração. Uns biofertilizantes são bem conhecidos, aqueles do minhocário mesmo, né, que você faz um processo de compostagem e aí ele vai liberando aquele chorumezinho, que é um chorume que ele não tem cheiro. Então, os biofertilizantes, eles também não podem ter esse cheiro de putrefação, um cheiro forte, assim, de coisa estragada. Eles precisam ter um cheiro de produto fermentado, né? Vai ter um cheiro diferente, mas ele não pode ter esse cheiro de podre, né? Ele pode ser aplicado diretamente no solo, antes do plantio por pulverizações foliares, ou ele também pode ser aplicado diretamente nas plantas, né, seja na fase inicial, seja numa fase já de desenvolvimento. Tem um pesquisador, que é um agrônomo também muito famoso, que é o Tomita, eu acho que alguns de vocês podem ter já escutado. O Celso Tomita, ele fez um trabalho, ele fez mestrado em fitopatologia no Japão e hoje ele faz consultoria aqui, principalmente com bocashi, em várias regiões aqui do Brasil, atende grandes produtores e ele é especialista nessa questão de bocashi biofertilizantes. Ele, em alguma das palestras, né, que ele foi dando, ele comentou um caso sobre produção de tomate, que foi muito interessante, né? Que os produtores eles estavam utilizando as aplicações semanais de fungicidas e outros produtos químicos, onde o tomate ele sofria muito com a ferrugem, que era um fungo causado ali na folha, e aí ia prejudicando a área foliar, consequentemente a planta parava de fazer fotossíntese e ia morrendo aos poucos. E aí o que que ele fez? Ele fez um biofertilizante que tem na composição dele o melado, e alguns outros ingredientes que faziam uma película foliar no tomate, e aí esse fungo ele não atacava a folha do tomate, então fazia como uma espécie de proteção na folha e ao mesmo tempo fornecia, liberava nutrientes ali para a planta poder se alimentar. Então, os biofertilizantes eles podem também ser aplicados previamente, antes de você plantar. Tem um preparado bem simples, que é feito na metodologia Jadan, que é com batata inglesa, que pode ser alguma outra fonte de amido também, mas a batata inglesa tem um pH mais adequado. Batata inglesa, sal marinho sem iodo e matéria orgânica da mata próxima, né, folhas, etc. Coloca tudo num tambor, vai misturando, tem uma composiçãozinha certinha para esse preparado. Quem tiver mais interesse, coloca metodologia Jadan, JMS, e ele aplica antes do plantio. Esse preparado ele vai fazer inoculação de micro-organismos. Então, o que a gente teve de feedback de um produtor que tem utilizado aqui em Brasília? Produtor de hortaliças, que ele planta em sistema agroflorestal, mas ele tem o cultivo inicial ali da placenta, com o consórcio de hortaliças ele vai fazendo ciclos de produção. Então ele observou que com esse preparado aplicado pré-plantio, ele tem uma inoculação ali de micro-organismos, e quando ele ia passar novamente o microtratorito, o solo, a área que ele tinha aplicado, estava muito mais é, macia, mais fácil de preparar, ele só passava uma vez com a tobata, do que a área que ele não tinha aplicado. Então, essa cauda ela estava trabalhando ali na parte biológica e na parte física do solo, e não só na parte química, né? Então, por isso que os biofertilizantes, ao contrário dos fertilizantes, eles têm um potencial muito interessante, porque a maioria dos fertilizantes, eles vão atuar na parte química do solo. Eles vão fornecer somente nutrientes minerais. Só que a planta,
ela não vive só de nutrientes e minerais. Ela precisa desenvolver raiz. Ela precisa, para ela ter resiliência, ela precisa ter um sistema radicular bem robusto, porque senão ela fica muito suscetível ali a qualquer veranico, a qualquer falta de nutriente. Então, os biofertilizantes, eles atuam também na parte biológica e na parte física do solo. Isso é um ponto muito interessante, porque a gente consegue fazer a planta ela desenvolver um maior sistema radicular e, consequentemente, ela vai ter uma maior área de absorção de nutrientes e água. Então, tanto esse caso aí, tanto desse produtor que utiliza para o tomate na área foliar, quanto desse outro produtor que utiliza previamente do plantio com um inoculante de micro-organismos para melhorar a qualidade do solo. Então, são vários usos que a gente tem dos biofertilizantes, também tem alguns casos que são utilizados aí quando o fruto ele já está próximo à colheita, para fazer ali um trabalho de prevenção até um trabalho de combate, né? Tudo depende da cultura que você está trabalhando e do estágio fenológico que a sua cultura vai estar. Bom, algumas das vantagens, né? A gente já começou a falar sobre a questão de atuar na parte biológica e na parte física do solo, né? Não somente nessa parte química, embora eles atuem também na parte química. Comparado com os adubos sólidos, os biofertilizantes, muitas vezes, a gente consegue ter uma maior facilidade de aplicação. Então, esses dias mesmo eu estava fazendo um trabalho no Ceará e a gente precisou fazer uma adubação de cobertura no café. E o café ele estava com uma matéria orgânica já no pezinho deles, né? Ainda não tinha muito material, a gente até fez um reforço. Mas uma das atividades que a gente teve que fazer foi afastar essa matéria orgânica de todos os pezinhos de café para conseguir fazer uma adubação de cobertura e essa adubação ela não ficar em cima da palhada e acabar não se muitas vezes perdendo alguns nutrientes por volatilização, lixiviação, etc. Então, o adubo sólido a gente precisa ter um manejo operacional para aplicar. Os biofertilizantes, muitas vezes a gente consegue introduzir eles já na irrigação, por aspersão, por gotejamento ou por pulverização, isso facilita o trabalho operacional na hora de fazer uma adubação. E muitas vezes a adubação de cobertura ela é negligenciada pelo produtor. E é um dos diferenciais que vai fazer com que sua planta ela consiga ter os nutrientes e minerais necessários para aquela fase de desenvolvimento. Então, quando você tem uma maior facilidade de aplicação, você consegue otimizar o seu trabalho operacional, conseguir reduzir custos e conseguir trazer um maior sucesso na sua produção. Então, essa parte de aplicação operacional é um ponto positivo. A questão de você também conseguir ter um fornecimento de nutrientes em proporções adequadas para as suas plantas, você consegue fazer uma dinâmica de conseguir melhorar essa distribuição de nutrientes. Você consegue ir reduzindo a necessidade de insumos externos da sua propriedade, tendo um menor custo também com a adubação. A gente vai mostrar alguns ingredientes utilizados com plantas que podem ser interessantes. A gente tem uma maior atividade biológica no solo, micro-organismos insetos, por essa inoculação de micro-organismos, né, o que eu falo da parte biológica. A gente melhora a parte da matéria orgânica, parte da CTC. Então, esses são um dos benefícios, né, da gente estar podendo utilizar os biofertilizantes. Produção e uso. Então, o que eu tinha falado, né, de alguns biofertilizantes utilizados a partir de plantas. A gente tem algumas plantas que têm maior concentração de nitrogênio nas folhas, como o engazeiro e a gliricídia, né, podem ser utilizados também na produção. São plantas leguminosas, essas duas. Então, o produtor, na busca de economizar com a adubação, e hoje em dia isso tem sido um ponto importante, né, os insumos eles têm ficado também com preços mais elevados, ele pode ter ali um biofertilizante utilizando a glilicida e o ingá como fonte de nitrogênio. A titônia, que é o margaridão, e a embaúba, que também é muito comum encontrar ela em áreas, é uma planta que muitas vezes se encontra nativa, elas podem ser plantas que disponibilizam fósforo, e a bananeira e o açaí, plantas que disponibilizam maior concentração de potássio. Então, os biofertilizantes,
eles atuam na produção de digestão desses resíduos orgânicos pelo processo metabólico de algumas enzimas. Ele pode ser enriquecido com a adição de nutrientes, tanto no meio do processo quanto no final do processo. A gente pode adicionar farinha de osso, a gente pode adicionar farinha de sangue, pode adicionar um remineralizador de solo, pode adicionar por exemplo, o Tomita mesmo, ele fez um estudo bem legal também, em uma área que um grande produtor de soja, que estava tendo problemas com nematóide, e ele fez uma formulação de um biofertilizante com crustáceos, né? Ele foi numa região que tinha produção de camarões e pegou o resto desse material que não tinha sido utilizado, a casca de crustáceos, etc., e ele inoculou no biofertilizante. Então, ele colocou ali na composição. E o que aconteceu? Começaram a ter a formação de enzimas quitinases, ou seja, enzimas que decompõem a parede celular dos crutáceos, que é feita de quitina. E a parede celular dos nematóides, ela é feita também de quitina. Então, ele fez um biofertilizante que tinha ali componentes que iam favorecer o desenvolvimento das plantas, mas ele também fez um biofertilizante específico para o controle de nematóides com a inoculação de casca de crustáceos que iam favorecer o desenvolvimento de enzimas quitinases. Então, esses são um dos exemplos que a gente pode estar utilizando e agregando no biofertilizante para ter um objetivo ali específico, né? Se você tem uma planta que, por exemplo, vai ter uma maior demanda de fósforo em determinada fase de desenvolvimento, você pode ter uma introdução, né, uma maior aplicação ali de determinado um pó de rocha ou uma maior concentração de baúba e margaridão e conseguir melhorar e potencializar esse biofertilizante, né? Eu acho que um dos pontos importantes, né, da gente selecionar os ingredientes é vendo também a parte do custo-benefício. Então, você fazer um composto, um biofertilizante a partir de folhas de margaridão em baúba, algumas vezes é mais barato do que você comprar um pó de rocha. E vai ter mais acessível, o produtor ele pode ficar mais independente, né, para conseguir fazer a sua formulação. E o importante é que no final desse processo, ele vai ter um produto não vai ser um produto que vai ter um cheiro ruim, não vai ser um produto podre. Ele não pode ter esse cheiro desagradável. Se acontecer de começar a ter um cheiro de putrefação, alguma coisa, é porque teve algum problema na decomposição, no processo de fermentação. Algum ingrediente ficou acima do outro, a proporção ficou um pouco errada, a gente vai falar um pouco de proporções aí mais para frente. Pode falar, Leonardo. Então, vamos lá. No caso, você me apresentou aí 6 indivíduos que podem me fornecer esses nutrientes aí, certo? Uhum, Mas aí, levando em consideração que eu estou com um sistema, que eu estou com um lote da onde eu vou começar um sistema de agrofloresta. Eu teria que plantar esses indivíduos para poder eles me fornecerem material biológico, certo? Para eu fazer o uhum, composto. Ok, até aí tudo bem. Mas como eu preparo o solo para poder eu plantar esses indivíduos para que eles venham a me fornecer os nutrientes que eu preciso para poder fazer. É tipo, como se fosse assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? uhum. Cara, ó, tem algumas estratégias de você poder fazer isso. Ou você pode começar com algum outro ingrediente. Esse aí é um biofertilizante feito a partir de plantas, mas você tem biofertilizantes feitos a partir do esterco, por exemplo. Então, muitas vezes, o produtor ele começa com esterco mesmo. O biofertilizante vai potencializar seu esterco. Você vai poder fazer um preparo com ele, onde você vai poder colocar numa bomba costal, por exemplo, e fazer a aplicação em uma facilidade um pouco maior. Ou você aplicar o esterco diretamente ali no solo mesmo. Você pode ter a opção, se você já tiver algum desses materiais nativos ou em alguma mata próxima, você pode pegar também. Não sei como que é a sua região. Então, talvez no seu caso, você pode ter
ali uma área só para fazer a produção desses materiais e com isso você desenvolver um biofertilizante a partir de plantas. Qual que é o interessante do biofertilizante a partir de plantas? Provavelmente você pode ter um menor custo de produção, porque em algumas situações o esterco acaba sendo um material com custo um pouco mais elevado. Mas tem diversas formas de você fazer um biofertilizante que se você não tiver essas plantas, você pode fazer com esterco mesmo, né? Pega torta de mamona, esterco de vaca, esterco cama de frango, e aí você vai acabar comprando os insumos mesmo para ir desenvolvendo sua primeira matriz, né? Entendi. É porque eu levo sempre, eu estudo sobrevivencialismo, então eu levo sempre a condição inicial de uma situação extrema, onde eu peguei ali um lote completamente degradado e vou começar do zero, né? Mas aí, como Uhum. você já me apresentou essa solução aí de começar trabalhando com esterco de herbívoros, né? Vamos dizer assim, majoritariamente seria de herbívoros, eu acredito que de carnívoros e onívoros não entraria na jogada. Mas aí já me apresentou a solução inicial aí. Valeu, obrigado. Boa. Pode complementar, Nelson. Boa noite a todos. O que favorece a utilização desses biofertilizantes é que toda forma do nutriente, né, na nossa adubação orgânica, ele também está de forma orgânica. Então, todo o nitrogênio, todo o fósforo, todo o potássio, os macros e os micronutrientes que nós ofertamos na forma de esterco, né, de adubo orgânico, eles também estão na forma orgânica. A partir do momento que nós utilizamos o esterco para começar a fazer um bioinsumo, né, e ele vai passar, sei lá, 10 dias, 20 dias, 30 dias, vai depender da composição e do biofertilizante que você vai estar fazendo, as bactérias e os micro-organismos que estão sendo gerados ali, eles já começam a fazer esse processo de transformação do nutriente que está de forma orgânica, né, para a forma inorgânica. Então, ele começa a mineralizar esse nutriente. Então, quando você oferta ele, ele vai estar mais prontamente absorvível pela planta, né? Porque ele já vai estar num processo de trabalho que os micro-organismos vão estar fazendo e vão estar mineralizando esse composto orgânico. Então, as plantas elas só absorvem nutrientes de forma inorgânica. Então, esse processo acelera muito, né, o processo de assimilação desses nutrientes pelas raízes das plantas. Boa, Nelson. Esse é um dos pontos mesmo, a gente facilitar a absorção das plantas por meio da inoculação de micro-organismos, da ativação de enzimas e melhorar a disponibilidade desse nutriente para as plantas. É o que eu tinha falado um pouco nisso, para a gente você não precisa ficar muito preso aos ingredientes de fato, até essas plantas aí podem ser outras, né? Por exemplo, é, a galera na Coreia faz com outros tipos de plantas, que não são esses. Então tem gente que faz com, você pode pegar com compostagem da sua casa, você pode fazer com resíduos que você mesmo produz, né? Tem uma infinidade de opções. Eu vou passar um pouco mais também sobre as fichas agroecológicas, você vai ver um pouco da dimensão. Galera, fala, Uma coisa bem simples, Sandy, só para complementar, de pode se falar. fazer quando você quer ofertar um determinado nutriente para a planta e fazer com que ela absorva de forma mais rápida, é literalmente você pegar, sei lá, você pega um tonel, um recipiente, né, enche com água, você pega um saco, né, esse saco furadinho, saco de estopa, filó e por aí vai, coloca o seu esterco dentro e coloca ele submerso durante 2, 3 dias, 4 dias, e depois você pode pegar essa calda e aplicar, né? Uma forma mais simples, né? Mais simples, bem direta e que você já acelera muito esse processo, né? Isso, exatamente. Um dos grandes benefícios é a gente pegar, que o Ernst até fala, né? É a gente pegar do simples para o complexo. Então a gente pega ingredientes simples, faz uma combinação entre eles e eles vão trazer
ali vão fazer processos mais complexos e isso vai trazer mais diversidade de nutrientes, minerais e micro-organismos. Porque se a gente for ver, o nitrogênio é um dos nutrientes mais exigidos pela planta. E a composição da atmosfera, ela é feita de 71% de nitrogênio. Então, a natureza, ela é tão inteligente que ela tem micro-organismos, bactérias, que pegam o nitrogênio da atmosfera e conseguem colocar ele para dentro do solo. Eles fazem a absorção do nitrogênio atmosférico. Então, a gente consegue realmente potencializar esses micro-organismos a partir de uma composição, de uma combinação de ingredientes. Né? Aqui no caso, eu dou um exemplo de um biofertilizante aeróbico que tem uma composição tanto com esterco bovino, folhas trituradas de ingá, folhas trituradas de imbaúba, folha e pseudocaule de bananeira triturados, e essa composição você consegue fazer 310 litros. Então, se for fazer um volume menor, é só fazer uma regrinha de 3. E aí, completar tudo de água, esse é aeróbico, então você tem que mexer aí de umas 2 vezes por dia para facilitar a oxigenação. Nesse caso, é, igual o Leonardo tinha perguntado como que mistura, com uma haste de madeira mesmo. Você pode fazer essa mistura, simples. É interessante você, igual a gente colocou no início, você cobrir esse material para não vir algum outro ingrediente indesejável, né? Água da chuva. Você agita ali por 3 a 5 minutos, 2 vezes ao dia, durante 60 dias. Então, esse tem um período um pouco maior. Por quê? Porque ele é feito com alguns materiais que vão demorar um pouco mais para solubilizar. Depois você filtra, separa a fase líquida da fase sólida, e você faz a aplicação da fase líquida, e a fase sólida você também não precisa descartar, você pode utilizar ali no berço das plantas, na hora de estar plantando, etc. Pode falar, Jocina. Olá, boa noite. Então, eu peguei a aula agora, já peguei acho que está quase no final, né? E aí eu queria ver com você sobre essa mistura. Por exemplo, se eu não tiver o ingá e essa outra que você falou, porque a bananeira eu tenho. Como eu Uhum. consigo? Geocina, na verdade, a gente não está no finalzinho ainda não. A gente passou mais para a parte mais teórica, só que eu vou ainda apresentar algumas cartilhas que vai ter vários tipos de ingredientes. Então vai ter algumas outras opções. O objetivo não é ter ingredientes, ficar muito preso a esses ingredientes específicos, é justamente você conseguir trabalhar com ingredientes que você tem na sua região. Qual que é o princípio aqui, né, dessa composição? O ingá é uma fonte de nitrogênio, o esterco também é uma fonte de nitrogênio, a imbaúba vai ser uma fonte principalmente de fósforo e a bananeira de potássio. Caso você não tenha a imbaúba, você pode fazer com um pó de rocha, você pode fazer com uma farinha de osso, você pode fazer com uma farinha de sangue, por exemplo. Caso você não tenha bananeira, você pode fazer com um, algum ingrediente, algum insumo, por exemplo, camag, que é um insumo mais comum que você encontra em algumas lojas agropecuárias. A bananeira, ela é algo um pouco mais simples, né, de se encontrar. Então, isso pode ser um fator interessante e também mais barato. Então, algumas estratégias é justamente para a gente não ficar refém das agropecuárias e ter que ficar comprando os insumos e justamente conseguir fazer isso na propriedade mesmo. Então, vai ter alguns mais para frente aqui que eu vou passar, que você vai ver que tem umas composições bem diferentes, tá bom? Tá bom, obrigada, Xande. Nada. Como você faz parte também do nosso movimento, Jocina, você pode colocar alguns ingredientes que você tem próximo da sua região ou na própria propriedade e a gente te ajudar a formular um biofertilizante. Ótimo, beleza, gratidão. Nada. Bom, e aí o biofertilizante anaeróbico, a composição ela é bem parecida, muda um pouco o volume de água. É sempre importante respeitar essa questão de deixar 25% do volume para circulação de ar e gases,
E aí sempre essa questão, né, de ter uma válvulazinha, que ela vai vir com a mangueira para uma garrafa de água, essa garrafa de água, ela vai ter ali a liberação de gases e oxigênio, e com isso você vai ter uma fermentação anaeróbica. Aqui no caso, você também tem os ingredientes com as composições, né? Eu não gosto muito de ficar preso a cada composição, porque pode variar de região a região. E aí você também tem um preparado feito aí com mais ou menos 60 dias. E as proporções aqui, se você aqui no caso é para chegar aí num volume de 140 litros. Se você quiser fazer num volume menor, você faz uma regrinha de 3 para entender a proporção de cada ingrediente. Então, aqui no caso, é um biofertilizante simples, com esterco, muitas vezes o produtor tem acesso, folhas trituradas de ingá. No caso, se você não tiver ingá, pode ser uma glericídia, pode ser algum outro material, uma leguminosa que pode ter uma concentração maior de nitrogênio, folhas trituradas de embaúba, se não tiver embaúba, pode ser o margaridão, uma cultura que é facilmente encontrada em muitas regiões e também de fácil cultivo, e a bananeira, que é muito comum também. Então, são ingredientes simples aí que podem trazer bons resultados de uma forma um pouco mais econômica. Bom, então vamos passar para as cartilhas. Esse material eu vou estar disponibilizando também assim que acabar o encontro, para vocês poderem acompanhar e poder fazer na casa de vocês. Essas fichas agroecológicas, elas são bem interessantes, né? É um material apropriado para agricultura orgânica que tem 12 fichas que vão falar aí sobre a questão de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Vou passar um pouco mais rápido sobre essa parte de adubação verde, que não é o foco aqui da aula, né, mas é um ponto bem interessante também para a questão de nutrição de plantas, né, então quem tiver interesse pode estar lendo aí depois com mais calma. Vou passar aqui para a parte dos biofertilizantes. A adubação verde com fonte de nitrogênio, né, essa parte é muito interessante mesmo. Aqui algumas culturas, para você ver a quantidade de nitrogênio que pode ser fixado pelas próprias plantas com associação a essas bactérias fixadoras de nitrogênio do ar. Você tem aqui um volume muito grande, né, de material. Então, ervilhaça, guandu, tremoço, ervilha, mucuna preta, crotalária, feijão de porco, trevo branco e a leucena, né? São realmente espécies que favorecem a fixação de nitrogênio de uma forma mais econômica e sustentável. Uso de pó de rocha, essa cartilha é bem legal, vou passar aqui só para a gente chegar na parte do biofertilizante. Então, os biofertilizantes, o que a gente encontra na composição? Nutrientes, tanto macro e micronutrientes, hormônios, álcool e fenóis, que são os metabólicos também, né? E os micro-organismos benéficos, que é aí que está a grande chave da gente trabalhar a parte biológica e a parte física do solo, e não ficar muito somente voltado à parte química. Então, os dois tipos que a gente falou, é importante lembrar que esses biofertilizantes, se eles forem pulverizados, seja numa bomba costal, seja num pulverizador, ou seja na irrigação, eles precisam ser filtrados. Muitas vezes eles precisam passar por filtros mais finos, dependendo da sua aplicação, senão vai entupir os bicos, e aí você vai ter problema ao longo do tempo, vai ter que ficar com frequência limpando e desentupindo os bicos, né? Aqui tem alguns exemplos, então tem os biofertilizantes à base de plantas, tem os biofertilizantes à base de pó de rocha e plantas, uma combinação, o agrobio, o biogel, o supermagro, vairo, o enriquecido com os micro-organismos eficientes e o enriquecido com mamon. Então vamos passar rapidinho aqui, né, sobre eles. Os biofertilizantes à base de plantas, a gente pode utilizar plantas como as leguminosas, que são a fonte de nitrogênio. A gente pode utilizar as gramíneas, que tem ali a presença de sílica, e que é um elemento importante, principalmente para trabalhar a resiliência das plantas, então atua ali na parede celular. Algumas hortaliças, né, no caso aqui, por exemplo, são ricas em cálcio, como o alface, o repolho é rico em enxofre, o espinafre é rico em ferro. Então, a gente pode também, esse processo de compostagem, que muitas vezes é feito com os restos de alimento, seja
da sua própria casa, ou seja, de algum outro estabelecimento, a gente pode ter um enriquecimento do biofertilizante com esses nutrientes. Plantas medicinais indicadoras, tem muitos biofertilizantes feitos também aqui com ação repelente, e a gente pode utilizar também produtos a partir da pecuária, né, como esterco, leite e também o soro. Pode falar, Nelson. Eu demorei um pouquinho para poder responder a Gelsina, quando uma pergunta bem interessante que ela fez, o que é que ela pode utilizar, né? Quais outras, que você falou que mais à frente iria abordar, mas é bem interessante ela sempre utilizar o meio, ter alguma informação da composição, da relação carbono-nitrogênio entre as plantas. Isso é de extrema importância, porque dependendo dessa relação carbono-nitrogênio, nós vamos oferecer mais carbono, né, numa quantidade superior, bem superior do que a de nitrogênio. Você falou aí diversas formas de biofertilizantes com enriquecimento e citou a mamona, né? A mamona, por exemplo, ela tem uma relação carbono-nitrogênio de 11:1. Então, por isso ela é bem interessante, tanto para adubação verde, quanto para desenvolver algum biofertilizante. Quando a gente fala relação 11:1, nós estamos falando que a cada 11 moléculas de carbono, uma é de nitrogênio. Tá? Então, dependendo da planta que nós vamos utilizar, nós podemos chegar a fornecer. Tem plantas que têm essa relação de 300:1. Entendeu? Então, nós vamos fornecer 300 moléculas de carbono e apenas uma molécula de nitrogênio. Então, ter esse parâmetro para poder utilizar determinada planta para fornecer esse nutriente, principalmente no desenvolvimento da planta, é de extrema importância, né? Uhum. Obrigada, Nelson. Aqui eu tenho um plantiozinho de mamona, né? Então, assim, o que precisa é eu estudar mais, porque é muita coisa, viu? Mas valeu aí, viu? A mamona, ela é riquíssima mesmo. Aqui vai ter uma composição, Gilcina, e aí eu vou liberar essa cartilha aqui para você estar consultando e poder fazer um experimento aí na sua propriedade, porque quando a gente coloca na ponta do lápis também os custos que a gente tem com alguns insumos e o quanto a gente consegue economizar com o preparo desses biofertilizantes, tendo um resultado seja igual ou até melhor, é bem interessante, né? E a gente começa a facilitar o preparo deles para ficar cada vez mais rápido, mais fácil. A gente começa a plantar determinadas espécies somente para enriquecer esses biofertilizantes. Então, é muito interessante, né? É uma coisa que, principalmente, não só da parte da eficiência, mas a parte dos custos também, é algo que tem um potencial muito interessante. Então, ó, aqui são algumas formulazinhas que a gente vai estar trabalhando, né? Aqui no caso, um biofertilizante que ele é feito com plantas e com materiais aí de origem animal. Então, por exemplo, um vasilhame de 150 litros de água, a gente vai colocar 100 litros de água de preferência no final, 8 quilos de esterco fresco, não tratado quimicamente, 2,5 litros de leite de vaca, 2,5 kg de açúcar mascavo, 3 quilos de cinza de madeira, parcelado em 6 vezes, né, de 5 em 5 dias, então a gente não aplica quantidade total. 1 quilo de carquejo, 1 quilo de erva de bicho, 1 quilo de tansagem, maria mole, urtiga, hortaliças e leguminosas. Isso, no caso, é para a gente ter uma composição mais diversificada e a gente ter a parte tanto de nutrição quanto a parte também de controle fitossanitário. Caso você não tenha algum desses outros ingredientes, você pode estar compensando, né? Se você não tem, por exemplo, carqueja, você pode estar compensando com algumas outras ervas que você tem aqui nessa lista. É sempre importante também, quem for produtor orgânico,
se orientar, né, conforme a sua entidade certificadora, o que pode ser aceito ou não na sua produção. Então, o primeiro passo é fazer a coleta dessas plantas, de preferencialmente plantas novas e também no primeiro momento da manhã, que é onde elas vão estar com maior grau de concentração dos nutrientes nas folhas. De preferência também as ponteiras delas, porque se forem galhos muito velhos, provavelmente não vão ter uma concentração de nutrientes muito relevantes. Fazer ali a trituração desses materiais em pequenas partes, colocar tudo isso no tonel e misturando. Não coloca a cinza, né? A cinza você vai adicionando somente no preparo, e aí você vai fazendo essa mistura, né? No caso, um biofertilizante aeróbico, até todo dia misturando até chegar ali no ponto certo de aplicação. E aí você vai fazer a diluição desse material, então realmente rende bastante esse material, você consegue ter um bom rendimento e depende aqui no caso são 100 litros, geralmente são diluídos 1 para 10, então você vai ter 1.000 litros de aplicação, e o interessante é fazendo isso de tempos em tempos, então você ter vários tonéis de preparo de biofertilizante para que você não tenha um produto que vai ficar muito tempo esperando a aplicação, porque ele vai perdendo qualidade, e você tenha cada vez mais fresco, né, o seu produto. Então, aqui algumas das indicações que você pode ter para determinadas culturas, aqui no caso de arroz, milho, feijão, a aplicação que eu estava falando tanto na fase de perfilhamento quanto na fase de florescimento, então é importante entender também qual que é o estágio fenológico de cada planta e a aplicação, né, a concentração aqui que você vai estar fazendo e colocando ali nas suas plantas. Bom, biofertilizante feito à base de pó de rochas, plantas e estercos. Aqui no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um biofertilizante com esterco bovino, açúcar mascavo, ou 15 litros de melaço ou caldo de cana, 6 quilos de pó de rocha de basalto, 8 litros de leite cru, um cesto ou uma abraçada de plantas espontâneas picadas. Então, plantas que realmente vão estar desenvolvendo ali na sua própria região. Interessante pegar elas no início da manhã e pegar plantas mais novas, não pegar plantas muito velhas, tá? Que estejam já em fase de floração, etc. Tem que ser aquelas plantas bem verdinhas mesmo. E 200 litros de água da chuva ou de fonte de água não clorada, tá? É muito importante, pessoal, quando a gente fala também do preparo de biofertilizantes, se atentar à qualidade da água, porque a água, se ela for uma água com muito cloro, ela vai acabar matando os micro-organismos. Então, não vai adiantar fazer uma inoculação, porque vai ter um produto químico ali que não vai deixar a multiplicação e a proliferação deles. O que a gente quer é justamente purificar micro-organismos eficientes. Também não pode ser os micro-organismos patógenos que vão acabar trazendo aquela sensação de putrefação, de produto podre, com cheiro desagradável, etc. Então, faz esse preparo, faz as misturas, né? O que a gente está falando são biofertilizantes aeróbicos, então a gente tem que fazer essa mistura todos os dias, estar ali misturando, seja de forma manual ou mecânica. E as plantas espontâneas que tem aqui como indicação é ortiga, caruru, beldroega, serralha, dente de leão, picão. São biofertilizantes que realmente eles têm um custo-benefício bem em conta, e em vez de você aplicar somente o esterco cru, in natura, você consegue potencializar esse produto com ingredientes aí bem diversos, né? Então aqui dá para ver a diversidade que a gente tem de composição, né? Por isso que eu falo que, né, não é o mais importante ficar preso somente às receitas e aos ingredientes específicos. Aqui vai ficar, então, um vasilhame de mais ou menos 200 litros e vai ficar metade dele preenchido com água, vai ficar decantando aqui as plantas espontâneas, e aí você tem que ficar mexendo aí, ó, de 2 vezes durante 5 dias. Cada um vai ter um tempo de produção até ficar pronto,
Então aqui tem que mexer durante 30 dias, né, para ele ficar ali pronto, no inverno um pouco mais. E quando ele tiver amarelado, coberto com uma nata fina e cheiro de vinagre, leite fermentado ou silagem, é quando ele vai estar pronto. Aqui no caso mostra passo a passo, né? Pegar 40 quilos de esterco, mais 30 quilos, mais 3 quilos de pó de rocha, mais 4 litros de leite cru, e aí depois você vai adicionar a outra metade do, dos ingredientes. Pode falar, Jocina. Ô, Xande, esse pó de rocha, ele é o mesmo que é o de jaqueira que eu pego aqui na região? Olha, aqui no caso, ele tem que ser um pó de rocha com fonte de basalto. Aí, esse pó de... Na verdade, o que você está pegando aí é uma serragem de jaqueira, né? Essas é de jaqueira triturada, né? Que você está pegando? Isso. Ele, às vezes, eu acho que acaba caindo até o óleo do negócio que ele serra lá, né? E às vezes fica Uhum, um cheiro, né? Um cheiro forte. uhum. Inclusive, a moça que me ajuda lá no sítio disse que uma galinha morreu, que foi desse material. Eu fiquei achando estranho, né? Porque nunca tinha morrido. Uhum. Esse, na verdade, ele é um material orgânico mesmo, a partir de plantas. Provavelmente você consegue fazer ali alguma inoculação com ele, né? Eu, dependendo da quantidade que você tiver e da granulação que esse material for, eu recomendaria fazer talvez um biofertilizante sólido, um adubo sólido mesmo, onde você faria uma mistura com alguns outros ingredientes e fazia ali uma espécie de compostagem, mesmo enriquecida com alguns outros produtos, fazer uma espécie de bocache mesmo. Pode ser um material muito bom, porque a jaqueira tem compostos também interessantes. Esse esterco de galinha serve ou só o de vaca mesmo? Serve, o esterco de galinha serve, só que aí a proporção vai ser menor, porque o esterco de galinha ele é mais concentrado, porque a galinha ela urina e faz fezes ao mesmo tempo. Então, ela tem mais concentração de amônia no esterco dela. É mais concentrado, você coloca um pouco menos. Mas serve sim, é bem interessante. Aqui no caso, que eu falei pó de rocha, é realmente é uma rocha em pó. Então você vai conseguir em algumas indústrias, mineradoras, alguma coisa assim do tipo, ou em próprias lojas agropecuárias também, você consegue encontrar. Ah, ok. Obrigada. Nada. Bom, então aqui é a aplicação de como que é feita, né? Pode ser feito aí aplicado ao longo de um ano, e você vai fazer a diluição desse biofertilizante a 1%. Então rende bastante, né? São caldas que você vai colocando de vez em quando junto com a irrigação, e o interessante para um produtor que ele quer mais facilidade é já conseguir fazer um formato que você vai fazer uma fértil irrigação. Isso agiliza muito nos tratos culturais, porque você aproveita a irrigação junto com uma adubação e economiza, né, tanto com o seu biofertil, com os seus insumos, quanto também com mão de obra. Bom, aqui já um biofertilizante agrobio, um biofertilizante mais conhecido também, utilizado como fertilizante foliar em produção de mudas de hortaliças, em culturas perenes. E esse biofertilizante ele aumenta a resistência natural ao ataque de pragas e doenças. Aqui tem bastante ingredientes, né? É sempre importante. Eles são ingredientes orgânicos, mas é sempre importante também conferir cada entidade certificadora para ver o que pode ser aceito ou não. E não que você precise ficar também muito preso a ter todos esses ingredientes. Aqui é uma base e você pode estar substituindo ou é, somente pegando parte desses ingredientes para ir fazendo o seu biofertilizante. Mas para você ver o tanto de, de ingredientes você pode compor ali, né? Pode ter cinza de lenha, o borax, o ácido bórico, é bem interessante para fazer a complementação de boro.
O esterco, o leite de vaca, o soro de leite, também tem composição aí de cálcio. 3 quilos de melaço, cloreto de cálcio, sulfato ferroso, farinha de osso, farinha de carne, termofosfato magnesiano, melaço, moribidato de sódio, que aí vai ter fonte de moribidênio, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de magnésio, sulfato de zinco, torta de mamona e solução de iodo a 1%. É um preparado bem completo, né? Que você vai trabalhar os macro e micronutrientes, que dá para ver que a granulação deles é bem específica, né, de cada um, para fazer uma composição um pouco mais equilibrada. Tem alguns aqui que você vê que é uma quantidade bem pequena. Tem a torta de mamona também. E, e ele é um composto bem completo, né, pode favorecer bastante aí o desenvolvimento das espécies. Aqui tem o passo a passo de como você preparar. Então, eu vou liberar essa cartinha para quem quiser ver com mais calma, entender como é que faz certinho, porque tem ingredientes que você coloca primeiro, outros ingredientes que você coloca depois. Essas etapas, elas são importantes no produto final, para você evitar que você tenha perda de determinado nutriente, para você conseguir otimizar e ter um maior sucesso ali na sua produção, porque são coisas que já foram testadas. Esse formulado AgroBio, ele é um formulado já utilizado há bastante tempo, né? Mas o objetivo não esse aqui é um pouco mais complexo. Você vê que tem diversos ingredientes aqui que você só acha em agropecuários. Então, para questões um pouco mais específicas, né? Eu particularmente não sou muito fã desses materiais assim mais complexos. Eu sou mais fã de materiais um pouco mais simples, que possam ser aplicados em diversas propriedades. Aqui tem a composição deles para determinadas culturas. Uma planta que é muito boa de ser utilizada como biofertilizante é também a moringa oleífera, que possui também uma quantidade muito boa de nutrientes, e é uma planta, um super alimento, né? Aqui quando é feito o biofertilizante, quando bem feito, é totalmente livre de coliformes fecais. Então, é um produto também que não vai contaminar ali as suas hortaliças e verduras. E é importante você entender também o período de carência, né? Você não pode aplicar o produto e já colher. Você tem que ter um tempo ali até fazer a colheita do seu material. Bom, se alguém levantou a mão, pode falar. Bom, o biogel, ele já é um pouco mais simples. Você vê até que tem ingrediente de tiririca. Pô, tem gente que tem tiririca e não sabe o potencial que a tiririca tem. A tiririca você pode fazer um gel enraizador e você também pode fazer um biofertilizante. Aqui, desse biogel, ele pode ser utilizado para inoculação de sementes, para acelerar a decomposição da matéria orgânica do solo e na adubação foliar do solo. Ou seja, para 200 litros, né, num vasilhame, você vai colocar 30 litros de esterco, 70 litros de água, 5 quilos de restos de hortaliças e frutas orgânicos não temperados, 50 gramas de tiririca, 50 gramas de fosfato natural e 50 gramas de pó de rocha. Um preparado bem mais simples que você vai conseguir fazer ali de forma aeróbica, né? Tem que fazer a mistura todos os dias para ele não entrar em decomposição anaeróbica e você vai colocando os ingredientes aos poucos. Então, aqui tem mostrando passo a passo. Coloca 30 quilos de esterco, 70 litros de água, mistura bem. Depois você coloca os restos de hortaliças, coloca 50 gramas da raiz do tiririca, vai misturando bem, raiz triturada, né? Depois você vai enriquecer com fosfato, pó de rocha. Essa sequência também ela é importante para o produto final. Ó, e o biogel estará pronto quando moscas e marimbondos começarem a aparecer e o líquido ficar escuro.
ou ainda, quando puder, ver sua imagem refletindo na água como se fosse um espelho. O tempo de preparação varia de 20 a 30 dias. Aqui tem algumas recomendações, né, que o pó de rocha ele deve ser utilizado. Tem vários tipos de pó de rocha, então cada pó de rocha vai ter ali a sua composição, e é importante pegar de uma fonte que você tenha uma certa certificação que esse produto ele tem esse termo de garantia. Aqui pode ser aplicado na bomba costal, né, as doses e quando aplicar. Então tem os momentos também, nas horas mais frescas do dia. Se for fazer inoculação de sementes, como fazer também. Bom, o Vairo, ele é um biofertilizante também mais simples, você vê que ele tem menos ingredientes, então fica mais acessível para o pequeno produtor. Ele é utilizado a partir da fermentação do esterco bovino e também no tratamento de sementes e na produção de mudas, e em todas as culturas pode ser aplicado. Esse é um biofertilizante anaeróbico, ou seja, para um produtor que não tem a condição de estar todo dia mexendo, ele pode ser um biofertilizante interessante. Então, coloca metade esterco, metade água, um vasilhame para fermentação do biofertilizante, mangueira, garrafa PET de 2 litros. Quando a gente vai fazer o biofertilizante anaeróbico, a gente tem que deixar 25% do volume do, do tambor sem líquido, sem material, para poder ter ali a fermentação do material e ter a liberação dos gases e oxigênio. Então, passo a passo de como fazer o tambor com a mangueirinha, igual a gente mencionou inicialmente, com a garrafa PET poder fazer essa liberação dos gases. E depois, ali de 30 dias mais ou menos, esse biofertilizante ele vai estar pronto. Esse, no caso, você não precisa mexer, deixa paradinho lá mesmo, no local na sombra. Aí para mudas, tratamento de sementes e foliar. Aqui o que vai mudar principalmente vai ser também a frequência e a concentração. Bom, aqui é o biofertilizante enriquecido com mamona, né, que a gente tinha comentado. Esse eu acho bem interessante, é um biofertilizante mais simples, que os ingredientes principais são composto orgânico. Aí o composto orgânico, ele pode ser preparado na própria propriedade, esterco curtido, para um vasilhame de 200 litros, você vai pegar 20 quilos de esterco ou composto orgânico, 20 quilos de mamona triturada, você vai pegar as folhas, os talos, as bagas e as hastes, 4 quilos de cinza e 140 litros de água. Então, esse é bem simples. Por exemplo, o Geucino, né, que estava já perguntando algumas formulações. Esse aqui ele é bem simples e você consegue fazer com poucos ingredientes. Então, um preparo também mais fácil de fazer. Aqui adiciona primeiro o composto, depois adiciona 100 litros de água, mexe, depois coloca a mamona, depois coloca a cinza e faz o revolvimento aqui 3 vezes ao dia durante 5 minutos, para dar a oxigenada. Bom, uma dica, né? Pode ser substituída por uma outra fonte de nitrogênio, como a torta de mamona, farelo de algodão e farelo de cacau, para os quais serão necessários 50 quilos. Então, da mamona que tem mais concentração de nitrogênio, você pode colocar somente aqui os 20 quilos. Mas se não tiver mamona, pode ser por esses outros ingredientes, aumentando a quantidade. Bom, ele é muito interessante aqui para as culturas, por exemplo, hortaliças, né, e algumas outras frutas, como o morango, quantidade de aplicação e a indicação, né, como que é feito aqui para você conseguir ter um biofertilizante que ele não vai intoxicar suas plantas. É importante também entender ali a concentração ideal para você fazer essa aplicação. E é importante quem tem a certificação identificar ali se todos os ingredientes eles são aceitos, né, na sua certificadora. Bom, e o biofertilizante é enriquecido com os micro-organismos eficientes.
Esse aqui é um dos que eu acho mais interessante, porque aqui a gente trabalha principalmente as três partes, a física, a química e a biológica. Bom, como que a gente faz isso? 20 litros de soro de leite sem sal, 2 quilos de cinza, um balde de diversas folhas verdes de resto de frutas e verduras, isso a gente acha com facilidade, 2 litros de melado ou 4 quilos de garapa e 1 quilo de açúcar. Isso é principalmente para a gente fazer ali, fornecer a energia necessária para os micro-organismos eles poderem se multiplicar. 250 gramas de farinha de osso ou casca de ovos, e 600 ml de micro-organismos eficientes. Os micro-organismos eficientes, você pode fazer a inoculação deles na sua propriedade com arroz cozido, né? Hoje tem diversas formas de você fazer essa inoculação, tem com arroz, tem com batata, tem como você já comprar pronto. O importante é que seja micro-organismos da sua região, que já vão estar ali próximo do seu local de plantio. Porque se você pega micro-organismos de outras regiões, pode acabar não dando o efeito ideal para o seu plantio, porque os micro-organismos eles são específicos, né, de região a região. Bom, uma dica é não usar materiais que contenham produtos não permitidos, né, na produção orgânica. O processo de maceração é realizado, né, antes a planta é previamente moída e deixada em contato com o líquido extrator. Água limpa, álcool de cereais em recipiente fechado em temperatura ambiente sob agitação ocasional e sem remoção do líquido extrator. A maceração é realizada a frio e deve-se deixar descansar por 16 a 24 horas. Essa maceração ela é interessante para esse material ali solubilizar nessa solução e você conseguir tirar o melhor proveito dele. Então você vai adicionando as folhas verdes, o soro, o leite, a cinza, o melaço, a farinha, e durante essa fermentação mexe o fertilizante pelo menos uma vez por dia ou a cada 2 dias. Aqui tem as recomendações, né, para as hortaliças e outras plantas, cereais, a concentração e a indicação de adubação, de como você utilizar, né, adubação foliar a maioria, e as concentrações. Então, para hortaliças, você vai ter uma concentração maior, e para cereais e frutíferas, você vai ter uma diluição maior. Uma das questões importantes também é você não aplicar assim no dia da colheita, né? Você respeitar ali pelo menos um tempo médio ali de 5 a 10 dias antes de fazer a colheita, quando se tratando de hortaliças e outras plantas. As frutas e cereais, geralmente elas são aplicadas uma vez por mês, né? E não necessariamente na época de colheita. E também se atentar com algumas fases de desenvolvimento das suas plantas. Se você tiver numa fase de floração, você tem que tomar cuidado. Uma mangueira, por exemplo, em fase de floração, você não pode fazer aplicação de biofertilizantes. Em algumas outras culturas, citros, outras frutíferas, também você pode acabar prejudicando a polinização. Então, é importante fazer, principalmente na fase produtiva de desenvolvimento, fase vegetativa das plantas, né? Não na fase de floração. Bom, galera, aqui foram algumas dicas de biofertilizantes que vocês podem estar utilizando na propriedade de vocês. Igual eu comentei no início, o importante é não se prender especialmente nos ingredientes, você conseguir fazer os biofertilizantes com ingredientes locais. Você pode fazer um biofertilizante com 3 ingredientes. Aqui são alguns dos pontos, algumas dicas que você pode estar fazendo na sua propriedade. O importante é você utilizar ingredientes locais. Bom, eu vou deixar aqui as referências, né, que a gente tirou para construir esse material e disponibilizar para vocês a cartilha e essa apresentação para que vocês possam estar olhando com mais calma depois e montar o seu biofertilizante, testar. Quando vocês verem o volume total,
para fazer a aplicação de vocês, podem ser feitos ali uma proporção e uma regrinha de 3, se for um volume menor ou se for um volume maior. E vamos abrir aí se alguém tiver alguma dúvida. Pode falar, Lília. Olha só, eu faço. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Boa noite. Eu faço compostagem, né? Então, daí você sabe que tem um chorume, né? Que deixa curar para depois diluir em água para usar. Isso seria também um biofertilizante, não é isso? Isso. Isso é um biofertilizante muito bom também, porque você já tem um processo de fermentação ali na própria compostagem. Você faz naquelas caixinhas? Eu tenho tambores de. Eu uso um tamborzinho em cima. É de polietileno, né? Essas bombonas. Essas bombonas de polietileno. Uma sobre a outra. A que fica com o chorume. Eu tenho uma torneirinha para poder encher as garrafas e deixar descansar, né? Deixar curar. Para depois então utilizar. E aí eu vou todo dia, quando eu recolho o líquido, aí eu todo dia tenho que sacudir para ir eliminando o gás metano, né? Uhum. Então, e eu já percebi, pelo menos para as minhas plantas, que ele é muito bom, né? Mas assim, eu queria saber assim, eu normalmente, eu acho assim que eu coloco assim a cada 15 dias, né? Mas eu percebo que algumas plantas, elas não ficam bem com isso. Isso também tem um exagero? É isso? Tem Ô, Lia, você 15 faz a dias. diluição desse material? Faço a diluição. Talvez a diluição aqui esteja, talvez ele esteja bastante concentrado, né? A diluição não esteja suficiente, é isso? É interessante você diluir ele em 10%, mais ou menos. Dez Tem, por cento. é, eu lembro quando eu fazia também em casa, no apartamento, tinha uns materiais que eles eram mais viçosos, assim, mais grossos, outros materiais mais líquidos. Então, se for um material mais viçoso, você pode diluir ele até um pouco mais. E aí, fazer uma aplicação, se você está sentindo que talvez a planta pode estar tendo uma resposta negativa, aí você diminui essa concentração e aumenta o período que você vai estar aplicando. Se você está aplicando de 15 em 15 dias, talvez você aplique uma vez por mês. Porque pode ser que na verdade, não seja nenhuma falta, seja um excesso que esteja acontecendo aí com as plantas. Eu pensei, será que é o excesso? Sim, uma Uhum. outra coisa, Alexandre, eu vi você falar aí de uma coisa que se põe para poder melhorar o solo. Eu entendi que era fazer solo mais rápido. Talvez eu tenha entendido mal, com batata, sal. Eu não me lembro o que é outra coisa. Uhum. Isso, você pode repetir para mim quais são os ingredientes? É que eu Posso, estava cuidando da minha mãe e não pude prestar muita atenção. Diga. posso sim, batata inglesa, Sim. matéria orgânica mesmo, serrapilheira de uma floresta próxima, e Hum, sal marinho sem iodo. sem iodo. Mas É. assim, o meu terreno já é muito salgado. Eu preciso botar sal? Mas ele é salgado como? Você mora próximo do mar? Não, eu não moro próximo do mar. Mas toda a água de lá é salgada, sabe? O terreno é o sal está muito aflorado, porque assim é uma área degradada, né? Uhum. Então acho que é por isso. Então os riachos são salgados, os poços que cavam são salgados, mas é muito. Tem muito sal e muito magnésio.
Uhum. É porque, assim, o sal marinho, até na composição que apresenta na metodologia Jadan, ele tem, assim, uma composição muito grande de minerais e nutrientes. Então, ele acaba sendo um ingrediente bem importante para fazer esse tipo de preparo e de alimentar os micro-organismos. Eu vou colocar aqui, ó, para você pesquisar sobre ele, é JMS Jadan. Aí você vai ver certinho. Eu sei que ele, JMS Jadan. você vai ver Deixa eu lá. que ele é bem interessante, assim. Certo, muito obrigada, querido. Uma Ô, boa Lília, noite, gostei muito. Diga. boa noite. Você está no nosso grupo da Nova Era da Agricultura? Tô, eu me inscrevi lá no Ah, então, Instagram, você me mandou. então você vai receber esse material no grupo também. A gente vai disponibilizar assim que finalizar. Ah, pronto, que ótimo, obrigada, viu? Uma boa noite. Boa noite, eu vi que você comentou aqui. Ô, Xande, como é esse grupo? Geocine, é o grupo do evento gratuito que a gente vai fazer. Mas tudo que a gente está compartilhando lá, você também tá recebendo no nosso grupo oficial dos Guardiões. Ah, tá. Porque às vezes eu fico bem ausente, a correria é muito grande. Tá? Então, como você já faz parte do movimento, você está recebendo esses conteúdos também lá no grupo oficial. Ok, beleza. Pode falar, Leonardo. Então, vamos lá, Alexandre, mais uma perguntinha aí. De repente, essa seria a mais cabulosa da noite aí que eu vou te fazer. Com relação à complexidade, ao nível de complexidade desse sistema aí, os ingredientes, o acesso a determinados ingredientes, como que esse sistema poderia ficar mais simplista para uma pessoa do campo mais matuta ou que a gente mais tem no Brasil, analfabetos funcionais, uma pessoa mais do interior que esteja querendo aprender e aplicar esse sistema de forma mais simples, de forma mais rústica, porque geralmente o cara no campo, que é ali o ignorante, né, vamos dizer assim, mal sabe ler, ele nem tem muito tempo para poder estar buscando e acessando esses ingredientes, na maioria das vezes, né? O que dirá acessar técnicas de permacultura e etc. Né? Muito mal o cara sabe acessar a internet para poder estar se beneficiando de uma ferramenta como essa, que é o Google Meet, e estar entrando em contato com uma aula magnífica como essa que você está trazendo para a gente. Então, como que seria para um cara desse desenvolver uma técnica dessa, vamos dizer assim? Legal, o Léo. Cara, o importante é. Por isso que eu falo que os ingredientes, eles não são a coisa assim mais rígida que você tem que estar seguindo. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele é produtor aqui de Brasília, e ele trabalha com porcos. O que ele faz, cara? Ele pega todos os materiais que ele tem na propriedade dele, aqueles pés de jaca que produz aquela jaca enorme, e aí as mangueiras quando dá manga, aí os mamão que quando produz, cara, tudo que ele vai tendo lá ele dá para os porcos. Aí ele corta pé, cana, enfim, vai dando aqueles material pro porco. Ele pega essa cama do porco trabalhada, coloca numa composteira que ele fez. Ele fez uma composteira simples, assim, você pode fazer uma caixa da água ou um compartimento que você vai colocando esse material. E esse material ele vai ter uma caída para uma canaleta que você vai acumulando esse líquido que vai sendo gerado. E aí ele vai pegando somente esse material, esse líquido, e vai diluindo em água, e isso vai formando um biofertilizante a partir desse material feito, né, da cama dos porcos. Um produtor, ele pode, se ele tiver galinha na propriedade dele, ele pode pegar a cama da galinha
ele pode misturar com um pouco de cinza, ele pode colocar uma farinha de osso. O importante é ele conseguir ingredientes que vão ter ali uma fonte de nitrogênio, que são os estercos ou algumas espécies de leguminosas, né, que a gente colocou, a mamona, a glericídia, o ingá, ou um esterco mesmo, obtido a partir de alguma origem animal, né, galinha, porco, cavalo, vaca, essas coisas. Então, o pequeno produtor ele vai ter acesso ou da própria propriedade dele ou de algum vizinho. Dependendo, ele pode conseguir até de uma peixaria que ele possa ter na região, ele deixar um contêinerzinho lá na peixaria e pegar as vísceras de peixe, por exemplo. Isso é um material que geralmente é um resíduo e que ele tem concentrações de determinados nutrientes. E aí ele vai enriquecendo todo esse material, diluindo e aplicando nas concentrações. Então, tem diversas formas. Se o cara plantar cana, por exemplo, ele pode tirar a garapa da garapa e ele fazer um biofertilizante. Se ele só estiver consumindo produtos e pegando esses resíduos desses produtos e colocando em uma composteira e fazendo a coleta do chorume que vai pegar essa composteira, ele já tem um biofertilizante ali sendo trabalhado. Então, assim, vai depender do, dos recursos que o produtor ele vai ter na propriedade dele. Ele precisa ter alguma coisa, de fato. Micro-organismo, geralmente, ele vai ter. Se ele tiver uma mata próxima, ele já vai ter os micro-organismos. Então, são inúmeras possibilidades que a gente consegue fazer. É importante entender quais são os recursos mais fáceis que o produtor ele vai ter à disposição. Estercos de animais, cinzas, resíduos orgânicos, farinhas, farelos, melados, e aí conforme ele for melhorando a produção dele, ele começa a plantar algumas coisas para contribuir com esse biofertilizante. Você, você pode estar mais interessado, ô Leonardo, em aprender sobre isso, cara, eu recomendo bastante você ver o canal do Jadan. Eles têm no YouTube, eu acredito que você vai gostar bastante. É um universo assim grande que tem, mas que quando você começa a praticar e aplicar, você vai vendo que não é tão difícil, sabe? É bem simples e o resultado é muito interessante. Entendi. Eu te perguntei isso porque eu tive contato no passado, se eu não me engano, foi por volta de 2015 ou 2016, com um pessoal na Bahia que eles estavam fazendo produção de leite de cabra, né, e trabalhando ali com iogurte, doce de leite, etc, etc. Mas para poder aumentar a quantidade de leite e a qualidade de vida também dos animais, eles entraram num projeto que era fomentado pela Petrobras e pela UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. E a Petrobras coletava a semente da mamona e ele utilizava a mamona como sombrite da horta dele e para poder produzir gás também, gás residencial, né? E aí a UFBA instalou, fez a construção, a instalação de uma unidade de fermentação para produção de gás, né? E o lodo ele utilizava como adubo de cobertura, né? Tanto para a horta quanto para os pés de mamona. Esse lodo era gerado com o esterco dos caprinos. Então, assim, gerou um ciclo legal, mas que com esse teu conhecimento, por exemplo, se ele tivesse acesso, ele poderia estar usando esse lodo com mais a poda da mamona para poder fazer esse biofertilizante líquido para estar trabalhando na horta dele também, principalmente com combate de insetos, de doenças foliares, etc, etc. Uhum. Com certeza,
Ô, Leonardo, e é interessante que muitas vezes a gente faz esses biofertilizantes com resíduos que algumas vezes são até de forma incorreta, despejados na natureza, e aí acabam contaminando. Então, a metodologia Jadam, por exemplo, eles fazem diversos preparados específicos para cada cultura. Tem um preparado mais específico para morango, tem um preparado mais específico para determinadas frutas, tem outros preparados que eles são mais indicados para fazer controle de alguns patógenos. Então, o produtor ele vai meio que se especializando na cultura que ele vai produzir e também nos ingredientes que ele tem à disposição. Se uma pessoa, por exemplo, é lá do Nordeste, ela tem na região ali alguma alguma produção de peixe, alguma produção de crustáceos, ele pode estar utilizando alguns ingredientes provenientes dessas produções. Se ele for tiver próximo ali um vizinho ou na própria propriedade tiver a produção de pecuária, algum animal, ele pode estar utilizando esses insumos. E aí a composição ideal vai ser também do que ele vai produzir. Né? Se ele for produzir algum frutífero em específico, etc. Então é bem interessante, assim, envolve realmente conhecimento técnico, acho que um dos objetivos é trabalhar essa parte de capacitação, tem que ter assistência técnica para saber as concentrações, as doses, igual a, a Lília, ela colocou que teve também uma utilização um pouco incorreta, que viu que a resposta não foi tão boa, então também tem que saber essas dosagens, né? E o nosso maior objetivo é esse, né? Difundir metodologias aí, técnicas que possam auxiliar o produtor, principalmente nessa parte de eficiência e custo, né? Um dos pontos importantes dos biofertilizantes é a diminuição de custos também. Tá bom, entendi. Valeu, obrigadão mais uma vez, Ed. Valeu, Leonardo. Pode falar, André. Boa noite a todos. Estão me escutando? Estamos sim. Então, pessoal, eu queria justamente compartilhar também a minha experiência, assim como a Lilian, né? Eu faço compostagem em casa, né? Já há alguns anos e tenho os minhocários ativos, né? Eu também faço parte aqui do grupo dos Guardiões, sou biólogo, aí sou bastante curioso, né? Com os micro-organismos que vão crescendo ali no minhocário, tudo. Hoje em dia também coloco também um pouco dos piolhos de cobra, né, que são os gongolos, também são ótimos, assim como as minhocas também para fazer. E eu coloco tudo nessa composteira para as minhocas, né? As cascas de ovos eu procuro dar uma lavadinha antes e dou uma picada com a mão mesmo assim, e ponho para facilitar um pouco ali, espalhar mais, né, ficar mais homogêneo. As frutas também, né, restos de frutas e tal, não exagero nos citros, né, não coloco citros, na verdade, porque geralmente põe uma acidez um pouco diferente, né, e tal. Mas, enfim, o resultado desse chorume, né, que até nosso amigo atual ele vende como xixi de minhoca, né, ele vende os potinhos, assim, os recipientes, xixi de minhoca, biofertilizante. Cara, eu percebi como a Lilian, também aplicando nas plantas e tal, que algumas são mais sensíveis. Mesmo nessa diluição assim, Chante, como você propôs, e a gente vê que é um básico, assim, 1 para 10, respondem muito bem e outras são mais sensíveis. Por exemplo, aqui em casa eu tinha um vasinho com capuchinha super bem, floridinha, bonitinha, a gente consumia, as crianças pegando ali a florzinha, a folhinha, comendo, assim, e é isso que eu quero, que eles tratem com naturalidade isso, né, como punk, comer as plantinhas no dia a dia, assim, e fui aplicar o biofertilizante na capuchinha, por exemplo, que era uma das que tinha aqui, e ela murchou e morreu em poucos dias, na mesma concentração que eu aplicava para outros aqui de casa. Já apliquei também essa concentração, por exemplo, para árvores, tipo uma pé de acerola, que estavam com aqueles fungos pretos na casca, nos frutos e tal. Você vê que ela fica um tempo, ela sofre muito, a acerola, ela
ela tenta ali contra aquele fungo e tal, não sei o que que tinha, era na casa do meu sogro, eu apliquei durante alguns meses que eu morei lá. E não foi de um dia para a O, noite, assim, que tem uma temporada de assim, eu tenho essa experiência de perceber que realmente para algumas plantas ela aceita uma concentração maior, outras você vai ter que diluir mais, mas é muito tentativa e erro, e essas cartilhas aí ajudam a gente a poder direcionar para algumas culturas. Por exemplo, esse que o Xande estava ensinando, esse com o sal marinho e a batata inglesa, o CPS fez um vídeo muito legal, né, é o Ricardo, né, Xande, que faz? Ricardo Rabelo, como é que é o nome dele? Rebelo? Fernando, Fernando. Fernando Rebelo. Então ele faz uma explicação bem didática, viu? Quem tiver interesse, então, colocar lá o Xande deu o caminho, né, Xande? Mas aí tem vários vídeos, mas esse é um bem didático também, que ele aplica isso lá na Chapada dos Veadeiros. Então, assim, eu também tenho estudado, e como o Xande também, tenho me apaixonado por essa área dos biofertilizantes. Eu acho que a gente tem que usar o que está na nossa mão, no dia a dia, que passa despercebido, e como o Xande falou, a gente joga fora, né? Então, vamos utilizar mais e aprender mais para poder saber utilizar, né? Isso. O André, falhou, cara, não sei se foi só para mim, mas bem na hora que você falou da acerola, falhou, eu não sei qual foi o resultado, fiquei até curioso, se foi bom, você falou que estava com as cascas pretas, né? Aí você aumentou a concentração, como é que foi? Não, o que que rolou? Eu simplesmente apliquei grandes quantidades, né? Porque era uma árvore no perímetro ali da copa. Mas vocês estão escutando agora? Tá de boa? E aí, mas nessa diluição para 10 mesmo, sabe, Xande? Só que eu apliquei, fui aplicando durante alguns meses que eu morei lá com meu sogro, e percebi que não foi da noite para o dia, demorou vários meses, passou uma época de chuva e tal. Eu já me mudei de lá já faz um ano aproximadamente, e quando eu fui esse ano lá, estava perfeita. Assim, ela estava totalmente rebrotada, folhas bem verdes, bem vivas, e os frutos, assim, com muito menos ataque de insetos do que eu vi. Então, assim, eu percebo que na parte imunológica das plantas que eu tenho aplicado, eu imagino que ela vai fortalecendo muito essa parte de autodefesa dela. Tanto nos frutos, como nas folhas, caule. Aos poucos, eu acho que deixa ela bem mais preparada para enfrentar. Massa, show de bola. Bom o seu relato aí, o André. E uma das coisas que é recomendado é quando a gente ainda não encontrou a dosagem para cada cultura, a gente fazer numa área teste pequena, assim, de 5 a 10% da área total, para justamente entender ali o resultado, né? Se foi uma dose maior, se a frequência está boa, como é que está sendo o resultado, que tem culturas que realmente são mais sensíveis, outras já vão ser mais resistentes, então é sempre importante fazer esses testes. Na metodologia Jadan, eles sempre recomendam também a aplicação em uma área teste antes. Nelson, pode contribuir, cara, por favor. Só para dar uma contribuição, Xande, o que é que acontece? Quando se faz um biofertilizante, ou até mesmo quando você vai ofertar alguma adubação orgânica, né, principalmente de origem animal, tem que ter um processo, né? Então, como é que acontece?